Existe uma cidade no Brasil onde todos conhecem a mesma regra. Ninguém olha para o farol depois das 3 da manhã. Não é superstição, não é uma lenda urbana, é medo. Porque quem já olhou, nunca mais foi o mesmo. E hoje você vai descobrir o porquê. Mas antes de continuar, eu preciso te avisar. Essa é uma das histórias mais estranhas e perturbadoras do litoral brasileiro. O caso do velho do farol. Um homem que desapareceu sem deixar rastros, mas que ainda é visto lá em cima todas as noites, exatamente às 3h17 da manhã. No extremo norte de uma cidade costeira, sobre um enorme rochedo negro, havia um farol construído em 1889. Durante décadas, ele guiou navios, salvou vidas e evitou incontáveis tragédias no mar. Mas isso mudou depois de uma noite de tempestade tão forte que o oceano parecia gritar. Naquela época, o farol era cuidado por um único homem, Antônio Marins, conhecido pelos moradores como o Velho do Farol. Ele era um homem calado, sempre sério, mas muito respeitado por toda a comunidade. Diziam que ele amava aquele farol mais do que qualquer coisa no mundo. Mas numa noite, tudo mudou para sempre. Era 14 de agosto de 1953. Uma tempestade colossal atingiu a costa. Raios cortavam o céu, ondas gigantes se chocavam contra as rochas, e os ventos eram fortes o suficiente para arrancar telhados. A população se trancou em casa, orando para que o farol se mantivesse firme e guiasse os barcos em segurança. E então, no meio do caos, o farol apagou. Foi a primeira vez em quase 70 anos que a luz se extinguiu. Os moradores souberam na hora que algo terrível havia acontecido. Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente cessou, 2 pescadores foram até o rochedo para verificar o que tinha acontecido. Eles levaram cordas, lanternas e, acima de tudo, muito medo. Lá dentro, encontraram o farol totalmente intacto. Nada quebrado, nada fora do lugar. A estrutura estava perfeita, mas o velho Antônio tinha desaparecido. Não havia sangue, não havia sinais de luta. A cama dele estava perfeitamente arrumada. O café da manhã ainda estava quente na mesa. Era como se ele tivesse simplesmente saído e evaporado no ar. Dias se passaram. Sem Antônio, o farol foi fechado e abandonado. Mas ninguém ousava se aproximar daquele lugar. Até que, 2 semanas depois, algo bizarro começou a acontecer. Pescadores que voltavam tarde da noite relataram ver a luz do farol acender sozinha. Só que, oficialmente, ele estava desligado. Os equipamentos elétricos tinham sido removidos pela Marinha. Mesmo assim, todas as madrugadas, às exatas 3h17 da manhã, uma luz branca e intensa surgia na torre girando lentamente, como se estivesse em pleno funcionamento. E o pior, alguns pescadores juravam que viam uma silhueta parada na sacada do farol. Parecia ser um homem, alguém curvado, magro, completamente imóvel, olhando para o mar. Alguns diziam que ao olhar diretamente para ele, sentiam calafrios tão fortes que o corpo travava de pavor. Mas ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de subir lá para conferir. Meses depois, os moradores que viviam mais próximos começaram a ouvir sons estranhos vindo do farol durante a madrugada. Eram batidas, como se alguém estivesse caminhando lá dentro. Passos lentos, arrastados, ecoando na escuridão. Muitas pessoas relataram ouvir uma voz grave, quase um sussurro, chamando o nome Antônio, como se o próprio farol estivesse buscando o faroleiro desaparecido. Essas histórias deixaram a população apavorada. A prefeitura tentou lacrar o local, colocou tábuas nas janelas e correntes no portão, mas todas as noites, sem falhar, às 3h17, a luz acendia. Em 1978, mais de 20 anos após o desaparecimento, um jovem pesquisador chamado André visitou a cidade. Ele estudava lendas e fenômenos inexplicáveis. Ao ouvir os relatos do farol, ficou completamente obcecado. Ele decidiu que subiria até lá, mesmo contra todos os avisos dos moradores. No dia 11 de setembro, às 3 da madrugada, ele iniciou a subida. Levou uma lanterna potente, uma câmera fotográfica e um gravador de áudio. Os moradores o viram começar a caminhada pela trilha escura, mas ninguém teve coragem de acompanhá-lo. Às 3h17 em ponto, a luz do farol acendeu. E em gritos, um grito tão alto e desesperado que acordou a cidade inteira. Durou menos de 3 segundos. E depois, silêncio absoluto. Quando o sol nasceu, os moradores subiram até o farol para procurar por André. Encontraram a câmera dele no chão. Encontraram o gravador. Mas André também havia desaparecido. No gravador, apenas 3 sons foram captados. Primeiro,
passos lentos ecoando, como se alguém estivesse caminhando muito perto dele. Segundo, a respiração acelerada e ofegante de André. E terceiro, uma voz, baixa, arranhada, semelhante à de um homem muito idoso, dizendo: a luz nunca deve apagar. Nenhuma tecnologia até hoje conseguiu identificar a fonte dessa voz, nem explicar como o farol acendeu sozinho. Atualmente, o farol está interditado. A área é isolada pela prefeitura, mas a luz continua acendendo sozinha, sempre às 3h17 da manhã. E alguns moradores afirmam que às vezes ainda veem um homem parado na sacada, magro, curvado, usando as roupas antigas dos faroleiros daquela época, observando o mar como se estivesse cumprindo seu trabalho, mesmo depois da morte. Alguns dizem que é apenas uma lenda. Outros acreditam que o velho Antônio nunca deixou o farol. E você, teria coragem de subir até lá às 3h17 da manhã? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!